Boa noite. Boa noite. Como estão? Bem-vindos, bem-vindas. Eu estava aqui arrumando a palavra e estudando e meditando na palavra, né? Que quem já participa sempre sabe que eu tenho o meu estudo, né? Que eu faço durante o dia. Oi, minha pastora amada, boa noite, Mari. E aí, quando eu vi, já estava no horário. Ainda bem que eu não me atrasei, porque eu não gosto de me atrasar para compromisso. E entrei bem na hora certa. Mas é isso, bem-vindos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Deixa eu colocar um fundinho aqui. Boa noite, Mari. Ai, eu amo essa música. Só mais um minutinho enquanto... Vamos lá. Hoje, quando eu estava estudando a palavra, eu senti Deus falando fortemente comigo sobre a confiança em Deus. E onde está o nosso nível de confiança no Deus que a gente serve. E aí, ontem, a gente fez a reunião da família que a gente faz todos os meses. A gente tem um compromisso com o Senhor. E uma vez por mês a gente reúne em casa, né, no salão. A gente reúne os nossos amigos mais próximos, vizinhos e pessoas que caminham com a gente. A gente reúne uma vez por mês e faz um jantar, né, para compartilhar a palavra de Deus. E ontem, quando eu arrumava a sala, o salão, eu coloquei um recadinho de Deus para cada. E eu nunca sento em nenhum lugar, mas ontem eu sentei num lugar, né, que tinha uma cartinha. E cada vez que eu coloco as cartinhas, eu vou pedindo pro Senhor, fala com a pessoa que senta aqui, fala com a pessoa que senta aqui, fala com a pessoa que senta aqui. E vou colocando as cartinhas, os recadinhos de Deus, virados para baixo. E aí eu sentei no lugar e a palavra era Filipenses 4:6, que diz: não vivam preocupadas com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E veio um senso de gratidão e também de confiança confiança no Senhor, crendo que Ele fala conosco nos pequenos detalhes e que Ele tem me chamado para um nível de confiança do qual talvez eu ainda não conheça. E muitas vezes a gente fica tão preocupado com tantas situações da nossa vida, é tanta preocupação que insiste em encher o nosso coração, mas muitas vezes a preocupação ela não vai mudar a situação. Mas a gente sabe que a oração ela pode não só mudar a situação, como também mudar também o nosso coração. Transformar o nosso coração de um coração ansioso para um coração confiante. Transformar o nosso coração de um coração triste e angustiado para um coração grato e um coração
alegre naquilo que o Senhor já fez, conhecendo o poder e o caráter de Deus e crendo naquilo que Ele ainda fará por nós. Eu não sei qual é a ansiedade que insiste em domar o seu coração. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas que me ouvem nesse momento aqui podem estar passando. Eu não sei também qual o motivo pelo qual o Senhor trouxe vocês aqui, pelo qual vocês estão participando dessa live, estão aqui para me ouvir. Eu não sei também porque o Senhor, Ele prepara ambientes, horários, tempo e estação certa para falar com cada uma das pessoas. Com cada um de nós, o Senhor, Ele não esquece de ninguém, Ele não deixa ninguém para trás. Ele tem o tempo certo para falar com cada um e talvez você possa ter fugido do Senhor em tantos outros caminhos. E nessa noite Ele fez você cair aqui de paraquedas para ouvir uma palavra dele para o seu coração. Seja qual for a estação que você esteja vivendo, seja um momento de angústia, um momento de tristeza, de dúvida, de medo, mas também pode ter alguém aqui que está passando por um momento de extrema alegria, de realização. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas o que eu sei é que na maioria das vezes, todos nós passamos a maior parte do tempo reclamando do que a gente queria, reclamando como a gente queria que fosse, reclamando pela situação, reclamando de algo ou de alguém, e a gente esquece de viver o que Filipenses 4:6 nos diz, que ao invés de andar ansioso, orem e agradeçam a Deus pelo que Ele já fez. Cada vez que a gente tem um coração agradecido pelas coisas que o Senhor já fez, o nosso coração, ele vai se moldando aos padrões do céu. O Senhor espera que eu e você sejamos mais gratos e menos murmuradores daquilo que a gente espera que aconteça. Quanto mais a gente focar a nossa atenção nas coisas que a gente espera que aconteça, nós passaremos a maior parte do nosso tempo sofrendo, ansiosos, triste, planejando e se frustrando. O Senhor, Ele nos chama para um nível agora mais profundo de agradecimento, agradecer pelo que Ele já fez, agradecer pelos milagres que Ele já derramou, agradecer pelos lugares que Ele já te tirou, pelos lugares que Ele já te livrou, pelos lugares que Ele te impediu de você sofrer, pelos acidentes que Ele te livrou, pela família que Ele te deu. O Senhor, Ele espera de nós um coração mais grato. E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês, ela vem de encontro com isso. É algo que Deus tem falado fortemente comigo, é uma área que eu tenho buscado crescer, é uma área que eu tenho buscado de forma muito verdadeira, buscar o Senhor e chegar a um dia onde simplesmente não seja só algo que eu estou pregando, não só para vocês, mas para mim também, mas que seja algo que eu verdadeiramente viva e diga, olha, eu vivo isso. Porque eu falo sempre para vocês que antes da pregação chegar em vocês, primeiro ela chega em mim. E o que eu tenho buscado é esse nível de confiança em Deus, de olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu confio independente de todas as palavras contrárias, independente das vozes do mundo, independente das situações do mundo. A minha oração é para que eu e você nessa noite a gente venha para um nível mais profundo de confiança em Deus. É essa área que eu tenho buscado crescer, é essa área que eu quero desenvolver um nível de caminhar no sobrenatural e crer que o Senhor já fez aquilo que Ele nos prometeu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma das palavras dele, Ele se arrepende. Nada do que Ele prometeu para a sua vida foi esquecido ou Ele
em algum momento falou, agora eu não vou mais fazer. Tudo que o Senhor prometeu para sua vida já existe no céu. Talvez você ainda não esteja conseguindo enxergar e talvez nós ainda não estejamos preparados para receber, mas já está pronto para a gente acessar. E Deus tem colocado no meu coração para essa noite esse senso de confiança. Onde está a nossa confiança em Deus? O que os nossos olhos têm enxergado? E a minha oração para hoje, o meu pedido para o Senhor para hoje é que Ele abra os olhos espirituais de vocês, para que Ele possa falar com vocês através de mim, que Ele possa tocar o coração de vocês de uma forma sobrenatural, de uma forma que vocês nunca tenham sentido antes, independente da situação que estejam, independente da estação que estejam passando, seja uma estação de inverno, de terra seca, seja uma estação de outono, seja uma estação de primavera, onde tudo começa a florir, seja uma estação de verão, eu não sei qual é a estação que você passa, mas a minha oração nessa noite é para que você abra o seu coração, para que o Senhor venha abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para que Ele venha expandir a sua mente, a sua capacidade de compreensão da palavra, para que você não saia desse lugar antes de receber a porção que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, antes de receber a palavra que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Eu oro para que o Senhor possa fluir através de mim, falar através de mim e de forma muito clara ter acesso ao coração de vocês, para que a palavra de hoje ela venha transformar todo o rumo da sua história. Abra o seu coração, abra o seu entendimento. Eu oro em nome de Jesus para que as sementes lançadas hoje encontrem um coração com um solo fértil. Que as sementes do Senhor que estão sendo lançadas nessa noite vá de encontro a um coração onde tem uma terra abundante, esperando receber essa semente pronta para frutificar, e que tudo aquilo que for gerado no coração de vocês possa transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Hoje eu vou ler com vocês uma passagem que fica em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, que diz: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois reuniu-se com os seus conselheiros e disse: Montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel e dizia: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Até aqui por enquanto. 2 Reis 6, de 8 a 14. E aí, enquanto eu estudava essa palavra, eu comecei a ter umas revelações de como que isso ainda é tão atual para o nosso dia. E eu preciso que vocês fiquem atentos, quem permanecer aqui nessa live ouvindo, porque em alguns momentos eu vou conjecturar e eu vou trazer para a nossa vida como se, para nós nos colocarmos no lugar do rei da Síria, para nós nos colocarmos no lugar do rei de Israel. Em cada momento eu vou trazer uma direção de quem somos nós, em qual ambiente a gente está, em qual estação nós estamos, qual é o personagem que representa mais cada um de nós. Então, primeiro eu queria
compartilhar algo que Deus falou no meu coração, que é sobre esses inimigos. O rei da Síria estava em guerra e ele diz: montarei meu acampamento. Então, o que isso quer dizer? Que o inimigo, ele sempre cria um plano para capturar o povo de Deus. O inimigo, nessa história, ele estava montando um plano, uma armadilha mesmo, para capturar o exército de Israel. Então, o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, ele está sempre trabalhando de uma forma de capturar o povo de Deus. Eu sempre falo para as meninas aqui, para as pessoas que estão perto de mim, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser crente, porque o diabo, ele não está brincando. Dia e noite, o plano do diabo, ele não tem mais nada a fazer. O diabo não tem família, o diabo não tem filhos, o diabo não tem casa. Ele não tem mais nada para fazer, além do dia inteiro fazer planos para capturar o povo de Deus. Não, ele não perde tempo com aqueles que são dele. Ele perde tempo com aqueles que acham que são de Deus, que fingem uma vida de ser de Deus, mas na verdade estão totalmente entregues a Ele. E o que Ele quer, além de capturar o povo verdadeiro de Deus, aqueles que servem a Deus, é também envergonhar aqueles que dizem ser de Deus, mas na verdade não são. Então, o inimigo, ele, nessa história, nessa passagem, vai dizer que ele monta um plano para atacar o povo de Deus. Mas no versículo 9 e no versículo 10, a palavra vai dizer que repetidas vezes o homem de Deus alertou o rei de Israel. Repetidas vezes ele alertou e repetidas vezes o rei de Israel tomava as devidas precauções. O que isso me ensina? Existe armadilha, existe plano, mas também existe sempre um alerta de Deus para sua vida. Sempre vai existir um alerta de Deus para você tomar as decisões. Sempre vai existir um alerta de Deus para você se precaver daquilo que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas. Sempre vai existir um alerta de Deus prevenindo você de um problema. Todo problema que puder ser evitado por nossos passos, Deus sempre vai dar um jeito de trazer instruções. Antes de você cair num problema, reveja se você não foi avisado. Antes de você cair num pecado, reveja se você não foi instruído por Deus um pouco antes. Será que Deus não enviou uma instrução de livramento? Porque a palavra vai dizer que repetidas vezes Eliseu avisava o rei sobre as armadilhas que o inimigo trazia. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Hoje a gente vive o tempo da graça. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje, não necessariamente nós precisamos mais de um profeta. Não necessariamente nós precisamos mais de um Eliseu nos instruindo o caminho e dizendo: você pode fazer isso ou você não pode fazer isso. Hoje nós temos o Espírito Santo que fala o coração de cada um. Hoje nós temos o Espírito Santo que ele nos dá a paz, que é o nosso árbitro. Nós temos o Espírito Santo, nós também temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, nós temos a instrução de Deus para tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. Hoje você não precisa mais de um profeta, você não precisa mais de um Eliseu. O que você precisa, mais do que tudo isso, não que não existam, porque existem homens de Deus, existem profetas do Senhor, existem ainda. Mas mais do que isso, o que nós precisamos é da palavra de Deus. É a palavra de Deus hoje que nos direciona para o caminho, que nos mostra o caminho a ser seguido. Tem gente que cai no pecado somente por falta de seguir a instrução que Deus nos dá. Seja na palavra, seja no culto, seja no coração de quem busca a Deus.
Porque algumas pessoas estão caindo em pecado e estão dizendo que era a vontade do coração. Mas a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. A verdade é que a única coisa que não nos engana é a palavra de Deus. E tem pessoas que elas se desviam do caminho da igreja, do caminho que conhecem, do caminho da santidade, do caminho da igreja mesmo, de pessoas de Deus, de pessoas que buscam a face do Senhor para andar por outros caminhos. Mudam as suas prioridades e cansam de seguir a instrução de Deus. Mas eu sempre falo para Deus que eu quero trazer uma palavra um pouco mais leve, um pouco mais de graça, um pouco mais de amor. Mas eu quero que vocês entendam minhas palavras com amor, porque todo princípio que você quebra, um dia vai quebrar você. E antes de Deus nos dar uma visão, primeiro, Ele quer nos dar uma lição. Então, receba com muito amor. Todas as vezes que o Senhor Ele nos instruir a andar uma vida de santidade. Aqui o que a gente tem aprendido durante essa leitura é que o rei, ele seguia as instruções de um homem de Deus. Então é inevitável a gente entender que você obedecer ou desobedecer o alerta de Deus é uma escolha sua. Só que as consequências também serão suas. Então receba com muito amor o que eu quero te dizer, que é que o Senhor, se Ele está te instruindo, se Ele está te chamando para perto, é porque Ele tem uma nova vida para você. Ele tem instruções, Ele tem planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. O Senhor tem uma boa, agradável, uma perfeita, boa e agradável vontade para sua vida. Então, é preciso que a gente tenha muita responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Depois a palavra vai dizer que o rei da Síria ficou nervoso. Versículo 11 diz que ele se enfureceu porque ele pensou: quem que está falando para aquele rei aonde que a gente está indo? Quem que está falando para aquele rei o que a gente está fazendo para que ele não seja capturado por nós? E aí, eu também penso que quando as coisas dão certo na sua vida, quando você obedece a palavra de Deus, quando você respeita as precauções que o Senhor lhe dá, as pessoas que caminham com Deus, elas sempre terão uma visão à frente do que as que não caminham. Sempre as pessoas que caminham com Deus estão um passo à frente, porque o Senhor, Ele é dono do amanhã, Ele é dono do outro dia, então Ele sabe as coisas que acontecerão. E as pessoas que não caminham com Deus, elas sempre acharão isso estranho. As pessoas que não caminham com Deus, elas sempre pensarão que a sua vitória é só por causa de sorte. Pessoas que o mundo sempre pensará que a sua vitória é sorte. Que não teve esforço, que não teve renúncia, que não teve obediência. Muitos falarão que a sua vitória é sorte. Ou que não necessariamente a vitória, mas a falta de luta na sua vida é somente sorte. Mas aí, um pouco mais para frente, a palavra vai dizer que o rei descobre onde o profeta está, e eu já vou chegar onde eu quero chegar. O rei da Síria, ele descobre onde o profeta Eliseu está. E aí ele sai à noite para capturar esse profeta. E aí a palavra vai dizer que ele mandou capturar e ele enviou para lá uma grande tropa com cavalo, carros de guerra, e eles chegaram à noite e cercaram a cidade. E agora eu quero que vocês imaginem, se por algum motivo, ou se em alguma área da sua vida, das nossas vidas, será que nós somos como o rei da Síria? Que tenta resolver. Nádia, a gente está lendo 2 Reis, capítulo 6,
a partir do versículo 8. E o rei da Síria, ele manda capturar e ele envia tropa de cavalos e carros de guerra com o poder que ele tinha. Ele tenta resolver as guerras. E quantas vezes nós podemos ser como esse rei da Síria, que tenta resolver as batalhas espirituais com as nossas armas carnais? Quantas vezes, mesmo sem intenção, nós estamos tentando usar as nossas armas, o nosso jeito, o nosso dinheiro, o nosso poder? Quantas vezes nós estamos usando armas humanas para destruir guerras espirituais? E aí a gente não entende por que não dá. A gente não entende por que o dinheiro não acaba com essa guerra. Por que o status não acaba com essa guerra? Porque muitas vezes nós somos como o rei da Síria, colocando nossos cavalos de guerra, nossos carros de guerra na frente de batalhas que o Senhor está dizendo assim: ei, não é nada do que você tem, não é nada de poder, não é nada daquilo que o dinheiro pode comprar. A palavra de Deus vai dizer que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra pessoas. Nós estamos em guerra contra potestades, potestadas e potestades. Contra seres espirituais. A nossa guerra não é contra pessoas. Então, entenda duas coisas. A primeira coisa é que é preciso que a gente compreenda as instruções de Deus. E a segunda coisa, é preciso que a gente aprenda a não lutar as guerras espirituais com armas humanas. Guerra espiritual a gente vence de maneira espiritual. E as instruções de Deus, ou a gente obedece, ou a gente não pode culpar Deus por lugares que a gente cai. Porque muitas das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, o Senhor nos manda instruções, nos protegendo de cair em lugares que farão mal para a nossa vida. Mas a história, ela continua, e no versículo 15 diz: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, o que quer dizer? O rei da Síria, ele mandou os cavalos e os carros de guerra cercarem o lugar onde Eliseu estava na madrugada. Quando acordou bem cedo, o servo do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, ele acordou bem cedo, e quando ele saiu, o que aconteceu? Ele viu esse exército com uma tropa com cavalos e carros de guerra, e ele viu tudo, que aquilo tudo tinha cercado a cidade aonde ele e Eliseu estavam. E então ele exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. O servo de Eliseu, a palavra vai dizer que ele acordou cedo e ele viu que estava tudo perdido. Eu imagino ele saindo de casa, abrindo e vendo aquele exército de carros de homem de guerra e pensado: Deus, acabou. Nós estamos cercados, estamos só nós dois aqui. Não tem o que fazer, chegou ao fim. Talvez eles dormiram numa noite e na outra eles acordaram e de repente estava tudo cercado. Do nada uma notícia ruim, do nada uma demissão, do nada uma doença, do nada um diagnóstico, do nada uma mudança, do nada uma morte. Eu não sei quais são
os exércitos que cercam vocês nessa noite. Eu não sei quais são os pensamentos que cercam vocês nessa noite. Eu não sei qual é o exército que tenta se instalar ao redor dos pensamentos de vocês e que vem trazer um sentimento de dizer: ai meu Deus, o que eu farei agora? Talvez seja a notícia de um divórcio, talvez seja a notícia de uma demissão, talvez seja a notícia de uma doença. Eu não sei qual é a notícia que você pode de uma hora para outra ter se deparado, ter aberto seus olhos e ter visto: ai meu Deus, eu estou cercado. Ai meu Deus, é o fim. Ai meu Deus, tudo se acabou. Ai meu Deus, a notícia ruim chegou. Mas eu sei que a palavra vai dizer que esse homem, ele teve medo. Nós entendemos isso como medo. Em outras traduções vai dizer que ele gritou: ai meu Deus, meu Senhor, o que nós faremos? Pessoas que não têm a visão do alto muitas vezes se desesperam com inimigos que se levantam. Pessoas com os olhos fechados, elas não têm discernimento para ver os milagres de Deus. E aqui é uma diferença grande entre dois homens que caminhavam juntos. Porque a palavra vai dizer que esse homem que exclama e que grita e que diz: ai meu Senhor, o que faremos? Um exército chegou, nós estamos cercados, são muitos carros de guerra, são muitos levantes, são muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou cercado, acabou, é o fim da linha. A palavra vai dizer que esse homem, esse servo, ele andava com Eliseu, ele era o servo de Eliseu. Então nós precisamos entender que são dois homens que acreditavam nas mesmas coisas, que frequentavam os mesmos lugares, que eles liam os mesmos textos, caminhavam juntos. Mas um estava olhando para o natural e de repente vem o outro. E esse outro caminha no sobrenatural. E eu quero declarar sobre as nossas vidas que todas as vezes que tiver alguém gritando de medo e dizendo: ai meu Deus, o que faremos agora? Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que sempre haverá um Eliseu para dizer: não tenha medo. Eu declaro sobre a sua vida que no seu caminho, nas suas amizades, as pessoas com a qual você anda, com a qual você caminha, Deus colocará alguém do seu lado para dizer: ei, não tenha medo. Se por algum momento a sua visão ela ficar limitada em somente enxergar as coisas dessa terra, sem conseguir enxergar as coisas do alto, eu declaro sobre a sua vida que Deus colocará no seu caminho alguém para dizer: ei, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Caminhe com pessoas que seguram na sua mão, que segurem na sua mão e diga: ei, não tenha medo, maior é o que está em nós. Busque por pessoas que caminhem no sobrenatural de Deus para te dar confiança, para te fazer abrir os olhos quando em algum momento gigantes se levantarem sobre a sua vida e os seus olhos quererem focar nas coisas dessa terra. Busque por pessoas, busque ambientes que te digam: ei, não tenha medo, maior é aqueles que estão conosco. Eu sei que um grande exército pode ter se levantado sobre a sua vida. Eu sei que um grande exército de inimigos pode sim ter se levantado sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Eu sei que um grande exército pode ter se levantado até nos seus pensamentos, nas suas emoções. Eu não sei aonde que o inimigo ele tenta agir, ele tenta se levantar contra você, atacar você. Mesmo você sendo um homem ou uma mulher de Deus. Porque tem
Momentos que o Senhor ele vai nos dar estratégias para a gente se desviar do mal. Mas em alguns outros momentos da nossa vida, não vai ser possível que a gente escape. Porque o inimigo ele vem e ele cerca. Só que nesses momentos, eu oro para que do seu lado tenha homens e mulheres de Deus que digam: ei, não tenha medo. E se por um acaso você se vê sozinho, você se vê sem amigos, sem amizades, você se vê sem pai, sem mãe, sem marido, talvez o seu marido te abandonou, talvez as suas amizades te abandonaram. Eu não sei se alguém aqui pode estar se vendo sozinha, talvez em outro lugar, talvez tenha perdido tudo. Mas eu quero te dizer que o Senhor hoje, Ele é um Deus que Ele caminha ao nosso lado. E Ele deixou o Espírito Santo para falar no coração de cada um de nós que jamais você estará sozinho. Jesus falou que jamais nos deixaria sozinho até o fim dos tempos. Eu sei que o inimigo ele insiste em falar aos nossos corações, na nossa alma, insiste em dizer: você está sozinho, você está sozinho. Essa batalha é grande demais, você não vai conseguir. Esses inimigos são grandes demais, esse exército é grande demais, você não vai conseguir. Mas Deus ele diz: não tenha medo. Aqueles que estão com você são maiores do que o exército inimigo. Não é porque você não está vendo, porque o servo do homem de Deus, ele não via. Mas não é porque ele não via que o exército não existia. Não é porque a gente não vê que não tem um exército de anjos ao nosso redor. Não é porque você não vê que não tem um exército de anjos ao redor da sua casa. Não é porque você não vê. Talvez é só porque você ainda não abriu os olhos espirituais. Porque existe um exército de anjos ao redor da sua casa, ao redor dos seus negócios, ao redor da sua empresa, ao redor da sua família. Existe um exército de anjos ao redor de você, protegendo. E o anjo do Senhor e os homens que o Senhor coloca na sua vida, eles estão aqui para dizer: ei, não tenha medo, maior são aqueles que estão do nosso lado. Tem bênçãos na sua vida, tem milagres nas nossas vidas, que nós ainda não estamos conseguindo ver, porque nós estamos focados demais nos gigantes dessa terra. Tem milagres que a gente não está vendo, porque os nossos olhos eles estão olhando só para as coisas dessa terra, estão olhando para os gigantes que se levantam, estão olhando para as preocupações, estão olhando para o saldo da conta, estão olhando para o emprego que não chegou ainda, estão olhando para a família que o diabo está tentando destruir. E aí você está tirando os olhos das coisas espirituais e aí você não está enxergando milagres. Não porque eles não existem, mas porque os seus olhos não estão abertos para ver. Tem batalhas que você está paralisada, que você provavelmente esteja paralisado, porque você está com medo. E o medo está focando no problema. O medo está olhando para os gigantes, está paralisando, está dizendo: ah, meu Deus, o que eu farei agora? Enquanto essas armas, elas devem ser vencidas em oração. Enquanto o servo do homem dizia: ai meu Deus, o que faremos agora? A palavra de Deus vai dizer no versículo 17: então Elias orou. A oração, ela vence mais guerras do que a nossa capacidade é capaz de entender. Tem orações que a gente faz no nosso secreto. O que o nosso joelho faz no chão, eu ouso dizer que arma terrena nenhuma é capaz de fazer. Cada vez que você dobra o seu joelho e ora pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu chefe,
o que você faz de joelho dobrado é muito mais poderoso do que tudo aquilo que você pode fazer com os seus recursos, com o seu poder, com o seu status, com a sua fama. Em Apocalipse 3:18, a palavra vai dizer que existe uma carta para a igreja de Laodiceia. E há uma carta onde a maioria dos cristãos conhecem, onde Jesus começa a dizer, olha, vocês são mornos. Bom seria se vocês fossem quentes ou se fossem frios, mas vocês são mornos. E aí Jesus vai falar sobre esse estado espiritual da igreja, ele vai dizer, vou dar um conselho a vocês. Compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, a palavra vai dizer em Apocalipse 3:18, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Comprem colírios para que vocês possam ver. Abram os seus olhos e percebam o exército de anjos do Senhor ao seu redor. Eliseu, ele vai orar e vai dizer, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. A minha oração nessa noite é para que o Senhor abra os teus olhos, abra os nossos olhos, para que cada um aqui veja a bondade do Senhor sobre a sua vida. O Senhor, ele está nos dizendo hoje, não tenha medo. Não tenha medo dos gigantes que se levantam, não tenha medo dos gigantes que te cercam, dos medos que te cercam, não tenha medo. Confie mesmo que gigantes se levantem, maior é aquilo que está em você, maior é aquilo que luta por você, maior é o Deus que você serve. Somente abra os seus olhos. Só que algumas pessoas, eu creio que não vão ter forças, talvez suficiente, para ver tudo aquilo que o Senhor promete para sua vida, tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. E o Senhor, ele nos diz, ei, então, se preciso for, compre colírio para que você veja. O Senhor, ele nos dá uma palavra, abra os olhos espirituais, não só os físicos. Para de olhar para as coisas dessa terra, para de olhar para os problemas, para de olhar para o medo, para de ficar preocupado com as coisas que você não tem controle. Tem coisas que nós não teremos controle, que a preocupação ela não mudará nada. E o Senhor está dizendo, abra os olhos e se preciso for, compre colírio. O que é o colírio do Senhor? O colírio do Senhor, ele está dizendo, ei, se preciso for, pague o preço para que você abra os olhos. Pague o preço de buscar aquilo que nos dá a visão celestial. Mas são colírios que eles não se compram com dinheiro. Os colírios que vêm do alto, eles se compram com renúncia. Os colírios de Deus, eles se compram com intimidade. O colírio de Deus, para que a gente veja a bondade do Senhor, se compra com oração. O Senhor não precisa da prata, não precisa do ouro, Ele não precisa de nada que é seu. O Senhor só espera de nós um coração temente. Um coração que na hora da adversidade, na hora que os gigantes se levantam e cercam o nosso coração, é um coração que vai, entra no quarto e vive o que Mateus 6,6 diz, entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha e ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Busque intimidade com o Senhor e peça a Ele no secreto e faz como Eliseu, ora como Eliseu orou, Senhor, abre os olhos para que ele veja. Senhor, abre os olhos para que eu veja. Mesmo que eu esteja passando pelo maior processo da minha vida. Abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja a Tua bondade. Abre os meus olhos para que eu veja que o Senhor está comigo. Porque não é porque você não vê que não está, Ele está. Mas se você quer ver, peça para o Senhor, abre os meus olhos, deixa eu ver Tua bondade. E a palavra de Deus vai dizer,
comprem colírios, façam colírios nos seus olhos, para que você veja. Passa colírios nos seus olhos, a fim de que você possa ver. Só não permita que as vozes contrárias te enganem. Só não permita que os gigantes se levantem e que enganem você dizendo que você está lutando as suas guerras sozinho. Só não permita que as vozes se levantem e digam que é o fim, que você está cercado e que não tem mais solução e que Deus não pode agir porque você está sozinho. Eu declaro nessa noite que os olhos do Senhor estão sobre você e que a mão do Senhor está sobre você e que nessa noite o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais e que você vai começar a enxergar a vontade de Deus e você vai começar a enxergar o exército do Senhor ao seu lado, lutando por você as suas guerras. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu oro para que você encontre na sua caminhada pessoas que segurem a sua mão e sejam como Eliseu, que diga: ei, não tenha medo. Não tenha medo. Maior são aqueles que estão do nosso lado. Ei, não tenha medo, porque existe um exército preparado para entrar com você em todas as batalhas que você precisar enfrentar. Ei, não tenha medo de todas as vozes que se levantam, de todo o exército que vem. Pode ser um exército numeroso, pode ter cavalos, pode ter carros de guerra, pode ter o que for, mas abra os seus olhos e veja, maior são aqueles que estão conosco. Não tenha medo. Eu oro para que, se você hoje for o servo do homem de Deus, que por algum momento abriu a porta da vida e deu de cara com algo que saiu do controle, com algo que não foi programado. Se você abriu a janela do seu coração e aí você encontrou da noite para o dia um exército acampado ao redor da sua casa, um exército acampado ao redor das suas emoções. Eu oro em nome de Jesus para que você encontre na sua caminhada um Eliseu que segure na sua mão e diga: aí, não tenha medo, abra os olhos, Senhor. Porque você pode ser sim como o homem do Senhor que talvez não está conseguindo acessar as coisas do Senhor, não está conseguindo olhar para as coisas do alto, mas eu oro para que você encontre um homem de Deus, uma mulher de Deus que segure a sua mão e diga: ei, abra os seus olhos, tem um exército lutando por você. Ei, abra os seus olhos, Senhor, abra os olhos dela. Pessoas que te peguem pela mão e te levem para o lugar onde você consegue ver a bondade do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus a mão do Senhor alcançando o seu coração, a sua vida, onde quer que você esteja. O Senhor, Ele tem poder para transformar tudo aquilo que a gente acha que não tem solução. O Senhor tem poder. Nós cremos e nós servimos a um Deus que faz o impossível. E eu declaro que se você for a pessoa que tem a visão do alto, a pessoa que caminha com a certeza de que o Senhor luta por nós, a pessoa que caminha e é uma pessoa que vê a bondade do Senhor, que é grata ao Senhor e que todos os dias acorda e diz: Senhor, eu consigo ver o exército de anjos ao meu redor, que você não viva com isso só para você. Segure na mão de alguém que está do seu lado, de alguém que tem uma visão limitada. Não seja a pessoa que diz: essa pessoa aqui é depressiva demais. Essa pessoa aqui é chata demais. Essa pessoa aqui é pessimista demais. Seja você a pessoa que segura na mão e diz assim: ei, você só está passando por uma guerra que você não está conseguindo enxergar. Mas vem, porque eu conheço um Deus que é capaz de abrir a sua visão e te mostrar que maior é aquele que luta por você. Ei, seja um Eliseu na vida de alguém. Seja um Eliseu na vida de alguém e segure a mão de alguém e diga assim: ei, não tenha medo.
Aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão no mundo. Seja um Eliseu na vida de alguém e ore pelas pessoas que têm a visão limitada. Porque a palavra vai dizer que Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos dele. Seja um Eliseu na vida de alguém e interceda por alguém que está passando por lutas e está com medo. Porque nem todos que estão passando por luta, passam por luta por causa de desobediência. Existem homens e mulheres passando por luta somente porque ainda não chegou um Eliseu na vida deles, somente não chegou a sua oração na vida deles, a ponto de orar a Deus e pedir: Senhor, abre os olhos. Peça para o Senhor abrir os olhos do seu marido, peça para o Senhor abrir os olhos dos seus filhos, peça para o Senhor abrir os olhos do seu chefe, peça para o Senhor e diz: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Abre os olhos para que ele veja a tua bondade, abre os olhos para que ele veja, Senhor, os teus cavalos e os teus carros de fogo. Você tem poder para orar e para abençoar a vida de alguém. Eu não sei quem é você hoje, se você é aquele que precisa de ajuda para ser levantado, ou se você é aquele que o Senhor está chamando para levantar os que estão caídos. Seja quem você for nessa história, só obedeça aquilo que o Senhor está falando, porque o Senhor está dando instruções na noite de hoje. E como a gente leu no começo, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei. Então o Senhor está alertando mais uma vez: cuide o caminho que vocês andam, cuide as escolhas que vocês fazem, busquem o Senhor em primeiro lugar, busquem intimidade, busquem o tempo de secreto. Se você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, abra os seus olhos espirituais e veja: ei, o Senhor está lutando por você. Se você está passando por alguma dificuldade na maternidade, eu oro para que o Senhor abra os seus olhos e você veja: ei, o Senhor está lutando por você. Seja um Eliseu na vida de alguém também. Sabe, liga para sua mãe, liga para os seus amigos, liga para alguém que está passando por uma situação difícil. Liga para alguém e diz assim: ei, eu estou aqui para te dizer que talvez você não esteja enxergando, talvez a situação está difícil demais, talvez da noite para o dia tudo se acabou, a notícia ruim chegou, o que você não queria aconteceu. Eu sei que está tudo perdido, um exército dos inimigos se levantou contra você, mas eu quero te dizer: maior são aqueles que lutam por você. Abra os seus olhos e vejam o Senhor agindo. Abra os seus olhos e vejam o favor do Senhor sobre você. Eu oro nessa noite para que o favor, a graça, o perdão imerecido, o favor imerecido de Deus caia sobre cada um daqueles que me ouvem. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor abra a visão daqueles que me ouvem, Pai. E se por algum motivo eles estão passando por alguma luta, por alguma guerra interna, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abra a visão de cada pessoa, Pai. E que de forma clara eles consigam ver que o Senhor não desistiu deles, o Senhor não desistiu da família, o Senhor não abandonou. Existem carros e cavalos de fogo, cavalos e carros de fogo ao redor de cada um daqueles que me ouvem. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor acampe ao redor da nossa casa, ao redor dos nossos filhos, do nosso ministério, do emprego, da saúde de cada um, dos familiares de cada um. Eu oro em nome de Jesus para que nesse momento o Senhor possa acampar e trazer o seu exército para essa terra em nome de Jesus, e que o nosso coração e que os nossos olhos estejam sensíveis a ver, a abrir os nossos olhos, olhar e ver a tua bondade, olhar e ver tudo aquilo que o Senhor está nos cuidando. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor presenteie e nos ensine
a ter um coração agradecido, a ter um coração que não se preocupa com as coisas, mas ser grato ao Senhor, Pai. Nos ensina, Senhor, a irmos para um nível mais profundo em Tua presença, onde a gente pode passar tranquilo pela prova, porque a gente sabe que o Senhor está ao nosso lado. E que a gente tenha um coração agradecido pelas coisas que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, por ter nos livrado de tantas batalhas que nós acharíamos que não iríamos passar. Obrigada, Jesus, por termos saúde, por termos a oportunidade de ouvir o Senhor nos chamando para perto mais uma noite. Obrigada por nos dar a oportunidade de reconhecer e ver que o Senhor é bom. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor não tire de nós. Não tire de nós, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção, a Tua misericórdia. Mas que nessa noite o Senhor possa, de forma clara, de forma intencional, entrar e fazer morada nos corações daqueles que me ouvem. Obrigada pela Tua palavra, obrigada porque eu creio que ela tinha o endereço certo e que aqui o Senhor encontrou um servo do homem de Deus que talvez até esse momento estava com medo, estava perseguido, estava aflito, mas que nessa noite o Senhor entrou com salvação, o Senhor entrou com cura, com resposta e com alívio. Eu declaro uma boa noite de sono, eu declaro, Senhor, que a Tua graça os acompanhe por onde eles caminharem, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Essa foi a palavra que o Senhor falou comigo hoje, algo que tem ardido no meu coração, porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando tudo tá bem, confiar em Deus quando tudo tá dando certo, confiar em Deus quando Ele te livra dos caminhos, quando Ele te dá visão e quando Ele diz, ei, não vai por aí, e aí você não vai e tudo dá certo. É muito fácil confiar em Deus quando você caminha no sobrenatural e aí você vive as coisas que ninguém vive. Mas é difícil quando chega o momento do Senhor dizer assim, agora você vai ter que confiar. Agora a sua visão vai ter que se abrir. Agora você vai ter que começar a caminhar por fé e não por vista. Caminhe por fé. Entregue o controle de todas as coisas na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele está esperando filhos e filhas obedientes que confiam nele, não só quando Ele presenteia com tudo que a gente pede. Mas será que continuaremos fiéis? Quando for preciso que a gente abra os nossos olhos espirituais, aqueles olhos que muitas vezes nós não queremos abrir, muitas vezes nós nem acreditamos que eles existem. O Senhor está nos chamando para um nível mais profundo. Cada vez que a gente pede algo para o Senhor, tudo aquilo que for de acordo com a vontade dEle, tudo aquilo que for com a intenção certa, o Senhor nos dá. Então peça ao Senhor para Ele abrir os seus olhos, para que você não seja mais um daqueles que confiam no Senhor só quando tudo está indo bem. Confie no poder de Deus quando Ele permite que você passe por provas. Ele só quer que você abra os olhos espirituais. Ele só quer que você vá para um nível mais profundo de confiança. Ele jamais é do seu lado, Ele nunca te abandonou. Não dê atenção para as vozes contrárias. Não dê atenção para as vozes que insistem em dizer que você está sozinho, porque você não está. E se preciso for, compre colírios. Colírios que façam com que você enxergue. Colírios que curam. Volte para onde Deus te resgatou. Não anda nos caminhos dos ímpios. Não ande por caminhos que o Senhor já falou que não quer mais você lá. Ande no caminho que o Senhor te chamou, porque quando a gente anda no centro da vontade de Deus, pode se levantar gigantes, pode vir a tristeza, pode vir dias difíceis,
Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente sabe, aqui não. Pode até se levantar, mas não vence. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em você. Maior é o Deus que você serve. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite.